Oi, meus amados, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Sigam, curtem aí, compartilhem. E hoje, com a bênção de Deus, estou aqui mais uma vez e vou passar uma receitinha para vocês hoje de uma coxinha de frango sem massa. Eu já passei para vocês com massa e hoje eu vou passar a sem massa. Tem pessoas que não podem comer muita massa, né, da farinha branca, então hoje eu optei por fazer essa empadinha sem massa para vocês. Então, meus amigos, vamos lá aos nossos ingredientes. Temos aqui um peito de frango temperado, cozido, temperado e desfiado. Tá. Aqui neste frango, nós vamos colocar o temperinho que quisermos. Eu aqui tenho pimentão vermelho, que eu amo, e salsinha. Vou colocar aqui neste frango, que ele já tá cozido, temperado, com alho, sal e um pouquinho de colorau. Agora, depois, venho com orégano. É opcional. Se não quiserem orégano, não precisa. Dá um leve gostinho aqui nessa massa. Não é massa, né? É uma massa somente de frango. Vou colocar também, opcional, um pouquinho de pimenta líquida. Como eu não tenho pimenta em grãos e moída hoje, eu vou colocar um pouquinho dessa pimenta. Também é opcional, se não quiserem, também não precisa. Coloque o temperinho que vocês quiserem colocar. Agora aqui nesta mistura de frango com temperos, eu venho com o requeijão cremoso, tá? Vou colocar o requeijão nesta mistura para dar liga, para nós dar liga e podermos moldar a nossa coxinha de frango sem massa. É uma receita bem rápida, meus amados. Ela não é uma receita demorada. Só o que mais demora é nós cozinharmos e desfiarmos o frango. Neste frango eu fiz assim, meus amados, ó. Vocês podem cozinhar na panela de pressão com caldinho de galinha ou somente com sal e temperos. Depois desfiar o frango, né? E depois refogar. Só que aqui eu fiz assim, meus amados. Eu cortei os filés de frango, refoguei num pouquinho de óleo, bem refogado, coloquei um temperinho, deixei dourar, bem douradinho, refogado, sem queimar. Deixei esfriar e depois eu desfiei. Se tiver um processador, pode ser no processador. Agora nós viemos aqui, ó, com a nossa mão, por isso que eu estou de luva hoje, que nós vamos ter que colocar a nossa mão aqui, tá, meus amados? E vamos misturar esse requeijão neste frango, até darmos ponto. Não vou acrescentar aqui sal, porque já tá temperado o nosso frango com sal e os temperos, tá? Olha como é que vai ficando, ó. A massa de frango. Ela se torna uma massinha, ó. Aí depois feito isso bem misturadinho, nós vamos pegar na mão a quantia que quisermos, depende do tamanho da coxinha, tá, meus amados? Já está misturada. Eu vou pegar uma quantia aqui, mais ou menos, tá, meus amados? E eu vou moldar a coxinha, ó. Não vou fazer muito pequena, porque eu vou deixar para lanche, que eu tô recebendo visita.
Olha, eu fiz uma bolinha, mais ou menos não muito pequena. E aqui, ó, simplesmente aquele processo que eu já tinha ensinado para vocês. Nós vamos moldar na mão a nossa coxinha. Aí na casa de vocês até nem eu aconselho vocês usarem luva, por causa que fica ruim de moldar a coxinha assim com luva, tá, meus amados? Ó, aqui, ó, tá pronta a coxinha, tamanho lanche, não é tamanho festa. Aí vocês façam o tamanho que vocês quiserem, ó, tamanho lanche. Essa coxinha, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma gema de ovo, ó, com um pouquinho de leite, bati. Vou deixar aqui de ladinho, vou montar mais umas para vocês, tá, meus amados? É a coisa mais fácil de fazer. Tentem aí, é maravilhoso para o lanche, até para fazer em tamanho festa, coquetel. Tem pessoas que não podem comer muita farinha, muito glúten por causa da gordura ou por restrição médica também, né? E hoje, nesses tempos modernos, eu tô procurando passar essas receitas e fazer essas receitas. Ó, meus amados, outra pronta, é bem rapidinho. Tá mais demorado um pouco porque eu tô de luva, né? Se eu soubesse que ia dar problema no moldar, nem teria colocado a luva. Só lavar bem as mãos e pronto, né? Vamos fazer outra aqui. Aqui eu tô calculando, meus amados, o tamanho, ó. Porque eu já tenho prática, né? Então não tô pesando. Por a pessoa ter prática, não precisa pesar para ficar do mesmo tamanho. Ó, meus amados, outra lindinha, temperada. Eu não vou moldar todas, eu vou moldar umas para vocês. E depois fritar, quando for fritar, depois eu volto para mostrar para vocês. Outra pronta. Essa receita rende várias coxinhas pequenas com peitinho de frango, mas eu tô fazendo o tamanho lanche, tá, meus amados? Ó, outra. A quantia do requeijão aqui, ó, para um peito de frango, eu usei somente um potezinho daqueles pequenos de requeijão, para um peito de frango. Que não pode ficar muito mole, né? Senão não pega consistência. Ela podia ficar, pode ser até menos um pouquinho de um pote. Outra, vou completar aqui mais uma. Pra empanar, para mostrar para vocês como é que vai ficar. É muito fácil, é muito rápida. Saudável também, mais saudável. Ó. Pronto. Tá, meus amados? Chegando nessa etapa, eu vou parar de moldar. Depois eu sigo. E vou passar agora. Aqui eu tenho um ovo batido no leite. Um ovo somente. Vou pegar a coxinha. Vou passar nesta mistura. Ó, meus amados. Passar nessa mistura e passar pela farinha de rosca. Agora eu já mostro pra vocês.
Ó, meus amados, ó. Aqui, ó, estou passando na minha farinha de rosca. Olhem para vocês verem. Pronta, bonitinha. Vai lá para minha forma. Olha a outra aqui. Ó, a mesma coisa, ó. Pronta, bonitinha. Agora viemos com a outra. Viemos com as outras aqui. Ó, meus amados, com uma mão eu molho e com a outra eu lido com a farinha. Porque a baciazinha é pequenininha. Fosse uma produção maior, colocaria numa forma, fazia aquele processo só de sacudir a forma, não precisaria meter a mão. Mas como a bacia que eu coloquei numa bacia pequena, que estou gravando para uma aula de ensinamentos, então faço assim. Jogo com a mão que já está molhada nessa mistura do leite com ovo, né? Pronto. Venho com a mão seca, passo na farinha de rosca. Pronto. Prontinho. E prontinho. Ó, meus amores, como ficaram lindas as coxinhas. Maravilhosas. Agora levarei ao óleo quente para fritá-las. Primeiramente, amados, eu vou colocar na geladeira meia hora, uns 30 minutos. Depois disso, levarei ao óleo quente para fritar e voltarei para mostrar e provarmos essa delícia rapidíssima de fazer. Então, até daqui a pouco, meus amados.